Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer, estarmos aqui mais uma vez para um Quarta com Deus. Desta vez, a gente vai estar com o estudo número 7, que tem o tema dependência, onde os fortes não têm vez. Mais um estudo do livro, do discípulo radical, e essa é mais uma marca, do discípulo radical. Já estudamos 6 marcas aí do discípulo radical e hoje a gente vai para a 7ª marca. Então a gente vai estar iniciando, como sempre, orando, pedindo a Deus orientação e sabedoria, para podermos absorver o que Ele tem de lição para essa noite de hoje. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos entrar em Tua presença para estudar, para aprender de Ti, da Tua palavra, Pai, o que o Senhor tem de lição para os nossos corações, para que possamos viver aqui nessa terra tão difícil, com tantas mentiras, com tantas falsidades, e a gente precisa estar sempre alicerçado em Ti, na verdade, que é a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e expressá-la de maneira que todos possam ser edificados. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto básico que se encontra em João, capítulo 15, verso de 1 a 17. A gente vai estar lendo, os irmãos acompanhem aí com a gente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Então a gente vai estar falando sobre essa metáfora, essa metáfora da videira e do ramo. É interessante, a gente ver aqui no início, quando ele fala que eu sou a videira. Eu sou, já é uma expressão que sempre Jesus
usou, né? E aqui ele está falando, né, que ele é a videira e ele é a videira verdadeira. Quando ele fala isso, né, será que ele não está querendo dizer que a gente corre o risco, né, de encontrar uma videira falsa? De a gente estar numa videira falsa, já que nós somos o ramo, né? O ramo que depende dessa videira. Então, se a gente estiver caminhando numa videira falsa, com certeza a gente não vai dar fruto. E é disso que se trata, né, esse texto. Mas é interessante a gente pensar algumas coisas, já que o título do estudo é Dependência, onde os fortes não têm vez. Em um congresso, né, em Lausanne, em 1974, René Padilha, ele faz o seu discurso, né, e ele dá ênfase ao título que é o seguinte, ele fala o seguinte: a proclamação do Evangelho sempre se dá em contraposição a uma mentira organizada. E a grande mentira, né, que ele está falando aqui, a grande mentira é que o homem se realiza tratando de ser Deus, em autonomia com a relação a Deus, que sua vida consiste nos bens que ele possui, né, que vive para si e é dono do seu próprio destino. Então, olha só, a proclamação do Evangelho sempre se dá em contraposição a uma mentira organizada. E é interessante, né, que às vezes a gente se acha forte, que a gente se acha tão forte que a gente não depende de Deus, né, que a gente não depende dos outros. E uma coisa que a gente vai aprender aqui nesse estudo é que não é assim, né? Uma marca do discípulo radical, né? Esse radical, né, a gente já estudou lá a gente viu lá no estudo com a Aminadab, né, que quer dizer raiz, né? A gente aprende que nas raízes, que é o Evangelho, que é Jesus, né, que nós somos sim dependentes de Deus, dependentes de Jesus e dependentes dos outros. E quando aqui se trata, né, de mentira, a gente lembra logo da primeira mentira, né, que foi a serpente, né, Satanás falou com Adão e Eva, né, o espírito da mentira enganou Adão e Eva, né, dizendo para ele isso. Quando Eva, né, diz, não, o Senhor falou que a gente pode comer de todas as frutas, menos dessa, porque senão a gente vai morrer. Não, que isso, vai morrer não. Vocês vão ser igual a Deus, né? E essa foi a grande mentira, que fez com que o homem e a mulher se afastassem de Deus, que teve consequências que a gente ainda vive ainda essas consequências, porque a gente herdou, né, esse estado pecaminoso. A gente vive, né, num tempo em que a mentira, a falsidade, né, ela se espalha de um jeito, e quando a gente vê, né, na Bíblia falando que, né, que o diabo, né, ele anda ao nosso derredor, né, que o mundo jaz maligno, é muita mentira, é muita corrupção, é muita falta de moral que a gente vê no nosso tempo, né? E é interessante a gente ver que a palavra mentira, no dicionário Aurélio, ela define da seguinte forma: afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade, né? Foi o que Satanás fez, falou com Eva, né? O contrário que Deus tinha falado, né? Errar, induzir ao erro, enganar, hipocrisia, fingir. Então tudo isso deriva, né, da mentira. E no grego a palavra mentira, que é pseudos, ela quer dizer qualquer tipo de falsidade proferida ou vivida. Então, quando a gente pensa em falsidade, a gente pensa em mentira também. Então, se alguém por acaso está vivendo debaixo de uma videira que é falsa, ele está vivendo debaixo da mentira. E a gente
tem que se atentar a isso, né? Porque a verdade, ela só se encontra na palavra de Deus. É assim, bem simples, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é verdade. Deus é verdade, Ele é justo, Ele é reto. Então, nós somos criados para serem igual a Ele. Então, Satanás, que é o pai da mentira, ele veio e lançou essa mentira. Ele lançou essa mentira sobre a humanidade, e esse sussurro, né, de Satanás, ele nos atinge até o dia de hoje. Mas, aqui continuando aqui no texto aqui, né, mas John Stott, né, que foi também um dos congressistas lá de muito tempo, né, em Lausanne, ele retoma o tema nesse capítulo desse seu livro, né, Discípulo Radical, destacando a dependência como uma das características essenciais do discípulo radical. Então é essencial a gente aceitar, né, que nós somos dependentes, nós somos dependentes de Deus e somos dependentes uns dos outros. Ele diz aqui o seguinte: não há como escapar. Isso é inerente à nossa realidade. Nós fomos criados assim. Ele diz aqui, também assim: o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. E isso é o que experimentamos em nossa vida, né? A gente não tem outra explicação. A gente sabe quando a gente nasce, a gente é dependente. A gente depende dos médicos, até para nascer. Depende dos pais, né? Depende na higiene, para dar alimento, para tudo a gente é dependente. E quando a gente envelhece, a gente já está no finalzinho da vida, mesma coisa. A gente é dependente. Mas no meio desse caminho, né, muita gente acredita, né, ouve essa mentira que você pode ser independente de Deus, que você pode ser independente dos outros, e as pessoas começam a acreditar que alcançar, né, o sucesso, ter bens, ter dinheiro, vai fazer com que elas sejam independentes, né? Mas John Stott, ele vem colocar aqui para a gente que cedo ou tarde um infortúnio indesejado vai trazer, né, a nossa consciência novamente ativada para percebermos que somos dependentes de Deus e das outras pessoas. Uma hora, a pessoa que se acha que é independente, ela vai ter que entender, aceitar que ela é dependente. Muitas pessoas, né, que não querem nada com Deus, tem até ateus, né, que na hora que está beirando a morte, na hora de uma situação, aí elas se lembram de Deus e, poxa, Senhor, me livre disso aqui, né? Mas durante a sua vida tentam viver de maneira independente. É interessante, né, a gente pensar que quando Deus fala aqui, né, que Ele é a videira verdadeira, ele vem falar, aqui ele vem falando que assim, que todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto sem mim. É muito interessante, né? Porque a gente... Deus, né? Ele é o agricultor, né? Ele que é responsável pela poda. E a poda, né? O termo grego traduzido como poda, também ele significa limpo, limpar. E aqui ele está dizendo, né, no verso 3, vocês já estão limpos. Limpos. Como que vocês estão limpos? Pela palavra de Deus,
pela palavra que lhes tenho falado. Então, quem vive na palavra, permanece na palavra. É importante a gente observar também que esse verbo, né, permanecer, ele aparece nesse texto aqui mais de 10 vezes, né? Porque é a palavra-chave do texto, né? Onde Jesus ele vem falar aos seus discípulos, falar para nós que a gente deve permanecer na palavra e que a videira verdadeira é Ele. Então, se você está numa videira onde não acredita na palavra de Deus, onde não ela é aceita, onde você não está aceitando, né, essa poda, essa tesoura, você está no lugar errado, né? E não há como você se limpar se você não aceitar, né, essa palavra de Deus, se você não aceitar a tesoura, né? Às vezes a pessoa pensa assim, né, essa tesoura deve doer, né, essa poda, né? Mas antes, né, ela doer e a gente ser sarado, né, dos nossos pecados. E assim, existem muitas maneiras, né? A gente sabe que existem muitas videiras que são parecidas, são falsas porque são parecidas com a verdadeira, né? Mas não são, né? Às vezes acontece, né, muito caso que às vezes é nem culpa da pessoa, às vezes a pessoa nasceu numa família onde, né, por tradição, por alguma coisa, foi ensinados que a videira era essa daqui, ó, né? E é interessante, né, a gente pensar. Um dia desse até eu fui ao médico e ele falou isso comigo. Ele falou assim, Daniel, a família da gente é muito, muito bom, né, muito legal. Eu falei, sim, com certeza. E mas ela nos ensina, né? Ela nos ensina da sua forma a ter hábitos alimentares, a tomar refrigerante, a fazer essas coisas. E a gente pega esse hábito, pega esse costume, a gente vai, daqui a pouco a gente fica doente, isso não faz bem, e a gente chega a uma conclusão que a gente aprendeu o caminho errado. Às vezes acontece que a pessoa está na videira falsa por esse motivo, mas quando ela se depara com a videira verdadeira, quando ela se depara com o Evangelho de Jesus Cristo, esse que transforma a nossa vida, esse que tem poder, né? Nós, os cristãos, ninguém tem poder de querer mudar a vida de ninguém, de querer fazer a pessoa vir para esse caminho à força ou com o nosso intelecto. A gente não tem esse poder. Somente a palavra de Deus tem poder para salvar, para fazer a pessoa ver realmente, eu aprendi assim, mas a palavra de Deus que está me ensinando aqui que a videira verdadeira, ela está alicerçada em Jesus, que é a única videira verdadeira, né? Quando ele fala que ele é o único caminho, que ele é o único caminho, a verdade, a vida, né? Quando ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade ela não está em político, essa verdade não está em filosofias, em mentes humanas. Essa verdade está na palavra de Deus. Então, existe esse caso de pessoas, né, que já nasceram assim e precisam da palavra de Deus para conhecer a verdade. Existe o caso também de pessoas que nasceram, né, na palavra, lendo, conhecendo, mas que no meio do caminho se achou, né, achou o seu ego, né, inflamou, achou que poderia ser independente de Deus, independente de andar sobre a palavra de Deus, e no meio do caminho se desviou, né? A gente tem acompanhado, né, as pregações sobre o profeta Jonas, e o que aconteceu com ele, né? Em certo momento ele recebeu, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus veio sobre Jonas,
E ele fez o quê? Ele achou que, não, eu vou para outro lugar, vou fazer outra coisa. E a gente sabe, né, das consequências, né, como ele caiu. Né? A gente tem também o filho pródigo também, que nasceu ali, né, numa casa legal, onde tinha seu alimento, tinha tudo, né? De repente ele fala, opa, vou seguir o meu caminho, vou ser independente, né? E a independência, né, a mentira que falaram para ele, né, que o mundo era legal, que ele foi para lá, né? A gente sabe que no meio do caminho, né, o profeta Jonas caiu em si e reconheceu que ele é dependente, totalmente dependente de Deus, né? Que ele precisa dar frutos, né? E para ele dar frutos ele tem que ser obediente e andar na videira que é Jesus, né? O filho pródigo também voltou para casa, né? Confessou os seus pecados e veio morar com seu pai, né? E Deus, ele é tão misericordioso que ele nos aceita, né? E a sua misericórdia nos alcança. Eu mesmo já passei por isso. Eu, né, nasci num lar cristão e no meio da minha vida eu me afastei e acreditei nessa mentira, e é desse jeitinho aqui mesmo, né? O diabo sempre usa falsos amigos, né? Usa alguma situação que você está passando para poder colocar uma mentira ali, né? E ele vai e fala assim, não tem nada a ver não, né? Interessante que a mentira, ela muda, né? Ela muda de nome, né? Ela vira pós-modernidade, né? Ela vira relativismo. Não tem nada a ver não. Deus em um só vai salvar todo mundo. Deus em um só ama todo mundo. E aqui no texto ele diz, né, que é para a gente amar uns aos outros. E a gente tem que amar uns aos outros, sim, mas o nosso amor tem que estar alicerçado na palavra de Deus, né? Jesus, ele não morreu numa cruz, não pagou esse alto preço para poder ficar passando a mão na cabecinha de ninguém, dizendo, não, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Mas todo mundo vai ser salvo. Não é. A gente sabe que a gente precisa aceitar, né, essa dependência de Deus, essa dependência da palavra de Deus, para poder a gente dar frutos e continuar, né, no seu caminho. Ele diz aqui, né, que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? É interessante a gente ver que muita gente, né, acha que o evangelho é esse tipo, né? Não, Deus ama todo mundo, você pode continuar fazendo o que você quiser, né? Se você sendo religioso, você é cristão, você está salvo. Não é, né? Ele poda, né? Ele poda, e às vezes a sua poda às vezes ela vai doer um pouquinho, mas ela é necessária, né? Tem um texto que diz, deixa eu ver aqui, Deuteronômio, capítulo 8, verso 5, diz assim, saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus o disciplina. Olha só. Então, quando você disciplina o seu filho, né, e você pensa aí as formas que você disciplina ele, então você não ama, né? Às vezes nós como cristãos vamos falar da verdade que está na Bíblia, que é a única verdade. A gente vai falar para alguém e as pessoas às vezes ficam achando assim, poxa, esse pessoal está me perseguindo, o pessoal está... Não se incomode com isso, porque olha o que o texto diz, né? Assim como você disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus o disciplina. O Evangelho,
ele veio para poder mudar, né? Para poder nos transformar né? O nosso ego, transformar nosso ego de acordo com a palavra de Deus, né? A gente vê exemplos, né? Tipo Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, sabedor das leis, conhecedor de tudo. E o que Jesus falou para ele? Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, né? E muita gente é assim, ela se firma numa religiosidade, se firma em outras videiras que não são uma videira verdadeira, né? Ela se firma em palavras de homens, palavras de filosofias que não levam ao caminho certo. E no final, a gente sabe, né, onde diz aqui, né, que se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A gente sabe, né, que esse fogo aqui, na Bíblia, ele simboliza, né, o juízo final. Então, ele requer, né, de nós que nós tenhamos certeza de onde é a videira que estamos nos alimentando. Se é a palavra de Deus, se é a palavra de Deus que é inerrante, que é atemporal, a palavra de Deus ela não muda, ela não se modifica aí porque agora é pós-modernidade, agora é diferente. Não é diferente. Pecado é pecado. Deus, ele é verdadeiro e ele não aceita. Aqui está dizendo aqui no texto também, no verso 9, como o Pai me amou, assim os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão. Então, os mandamentos de Deus, eles são os mesmos e ele diz que a gente só permanecerá neles se a gente obedecer os mandamentos, né? E a Bíblia mesmo diz que se você deixar algum mandamento de fora, nada feito. Então, aqui ele diz também, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, né? Tem muita gente que pega a Bíblia, tira lá um verso lá da Bíblia e coloca lá, né? E usa ele como pretexto, né? A gente quando estuda, né, a gente sabe que texto fora do contexto vira pretexto. Então a pessoa pode pegar aqui, por exemplo, um pedaço aqui e falar assim: para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria nossa seja completa, nós precisamos, aqui está dizendo, que a alegria de Jesus também, né, que Jesus também esteja alegre com o nosso comportamento, com a nossa postura de aceitar a sua palavra, né? Nós precisamos estar alicerçados, permanecendo, né, nessa videira que é Jesus Cristo. Que ele fala, né, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. É interessante, né, a gente pensar que a repreensão, né, a tesoura, ela não é motivo de tristeza, ela é motivo de alegria, porque ela nos faz ser moldados por aquele que é justo, que é verdade, que é a vida. Então, meus irmãos, que a gente possa estar meditando nesse texto, estar pedindo a Deus, né, se a gente, às vezes a gente acha que a gente é a videira e os outros estão alicerçados na gente, não é? A videira é Cristo. Vamos pedir perdão a Deus, vamos reconhecer que para a gente ser um discípulo radical, a gente precisa de estar sempre, né, reconhecendo a dependência de Deus. Amém?